Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário Eberson Davi e juntamente com a minha esposa Maria Madalena e as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos aqui na missão de Montargil, Portugal. Hoje, domingo, dia 28 de junho, último domingo do mês de junho, e nós estamos fechando a nossa série de mensagens sobre a fé e o testemunho. Então, nós pudemos ver as mãos de Deus sobre nossas vidas durante esse mês, como que a nossa fé foi edificada, como que a nossa fé foi restaurada. Nós aprendemos como fazer a nossa fé crescer, nós entendemos que a fé ela é dinâmica, então tem sido um momento especial. E nós hoje estamos aqui em nosso lar. A nossa igreja está sendo reformada, nós estamos pintando ali o nosso pequeno salão de cultos para melhor receber a nossa igreja daqui a uma semana, onde nós estaremos retornando os nossos cultos ali presenciais, com algumas normas, com algumas limitações, mas nós estaremos retornando aos nossos cultos locais ali. E neste culto nós estaremos recebendo com muito prazer e muita alegria o nosso pastor Vitor Biscaia, pastor missionário, parceiro da Missão Cristã Europeia, da SCM Portugal. Ele estará trazendo uma pequena palavra para o seu coração, um pequeno testemunho para edificar nossa fé, a fé aqui da igreja de Montargil e a fé de quem nos ouve. Nós convidamos novamente o nosso irmão Beto e estaremos ouvindo uma oração da nossa irmã Maria Eugênia, e gostaríamos também de anunciar que semana que vem nós estaremos iniciando uma série de testemunhos aqui, onde nossos irmãos ali do Brasil, pastores, irmãos, intercessores, pessoas que caminham conosco, estarão deixando uma palavra para a igreja portuguesa. Que o Senhor venha abençoar a sua vida tremendamente e cultue ao Senhor conosco. E mais um domingo.
teu sofrimento, o teu lamento chegou. Quando as dores da vida te ferem a alma e a cada dia as lutas apagam tua fé, o mar se agita revolto e as ondas querendo te afogar, e todas as portas fecharam-se para você. Parece que Deus não escuta o seu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua dor, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado a seu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saiba, não há provação que dure para sempre, que depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Parece que Deus não escuta o seu lamento, e às vezes tu pensas em abandonar tua dor, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu lamento chegou ao trono do Senhor. Deus tem estado a seu lado em todo o tempo, na hora da angústia, na hora da dor. Saiba, não há provação que dure para sempre, que depois da tempestade o sol vai brilhar, pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Olá, é um prazer estar aqui e poder contar a minha história com Deus. Na verdade, ela começa quando eu ainda sou criança, ou na verdade, bebé. Há uma história que eu tenho de memória, porque obviamente nessa altura não tinha consciência de mim mesmo, e que me foi passada pela minha avó. Eu, em bebé, passava por crises de choro muito intenso, que eram de alguma forma estranhas para aquilo que seria o normal no choro de uma criança. E
Naquela altura, como ainda hoje, muitas vezes se dizia, quando uma criança passava por estas situações, que era um mal olhado, que era cobranto, enfim. E então a solução que as pessoas apresentavam era que a criança fosse levada a um benzedor. E foi isso que a minha avó fez na tentativa de resolver o problema do seu neto. Acontece que o benzedor a que ela foi teve uma reação estranha, porque quando a minha avó lá chegou, ele estava a consultar outra pessoa e não conseguiu terminar essa consulta. E veio cá fora e disse que ele não iria fazer mais consultas porque ele não conseguia enquanto aquela senhora ali estivesse. E aquela senhora era a minha avó. A minha avó ficou muito indignada com aquilo, veio para casa desiludida e aborrecida, afinal tinha ido procurar uma solução para o seu neto e não tinha encontrado. Naquela altura tudo pareceu muito estranho, mas mais tarde nós viemos a perceber o que é que realmente tinha acontecido. Na verdade, ela tinha, já naquela altura, um relacionamento com Deus, com quem ela falava. É verdade que seguia aquilo que lhe tinha sido ensinado em criança, fazia-o no conhecimento que tinha. E alguma coisa diferente aconteceu ali. Hoje, com a consciência que eu tenho e que ela veio a ter mais tarde, nós sabemos que aquele tipo de práticas invocam forças espirituais que são opostas à vontade de Deus e que a palavra de Deus condena mesmo a consulta a esse tipo de videntes e de pessoas. Esta relação que a minha avó já tinha com Deus impediu que aqueles espíritos que ajudavam aquele vidente a supostamente tratar aquelas pessoas de trabalhar e de conseguir lidar com esses espíritos. Mais tarde, na casa da minha avó, trabalhava uma senhora que, viemos a saber mais tarde, era crente em Cristo Jesus e frequentava a igreja evangélica. E quando me viu numa daquelas crises, perguntou à minha avó se ela poderia orar por mim. E a minha avó disse, sim, reze lá pelo miúdo. E a senhora tomou-me nos braços e orou por mim e eu o acalmei. Uns dias mais tarde voltei a ter outra crise de choro daquelas e a minha avó, que tinha tomado atenção à oração, àquilo que ela chamava a reza daquela senhora, tentou fazer o mesmo tipo de reza por mim. E aconteceu uma coisa estranha. Ela sentiu um aperto tão grande no peito, como se tivesse uma pessoa com 2 pés em cima do peito, a ponto de ela não conseguir respirar. E foi uma aflição muito grande que durou alguns minutos. E aquilo passou e quando ela voltou a estar com aquela funcionária, ela dirigiu-se à sua funcionária e disse, mulher, que reza foi aquela que me ensinou, porque me aconteceu isto assim, assim. E aquela sua funcionária disse-lhe, olha, aquilo não é uma reza. O que eu fiz foi pedir a Deus que curasse o seu neto e o libertasse daquela opressão maligna. E foi isso que aconteceu. Mas é Deus que faz essas coisas. A minha avó ficou com aquilo na cabeça e várias coisas aconteceram, entretanto, a ponto de que a minha avó veio a saber que existia uma outra igreja que seguia a Cristo, mas que não era da sua religião, que não era católica. E, um dia, saindo da igreja que ela frequentava, começou a dirigir-se por um caminho diferente de regresso a casa, para surpresa da minha mãe, que a acompanhava na altura, e que se virou para ela, mas mãe, onde é que vai? Quando ela se começou a aproximar da localização daquela igreja, chamada naquela altura da Igreja dos Protestantes, a minha mãe pergunta, mas, mãe, não me diga que vai para a Igreja dos Protestantes. E foi mesmo, e foi a primeira vez que tanto a minha avó quanto a minha mãe entraram numa igreja evangélica. Mais tarde elas vêm a converter-se e a frequentar essa igreja, e obviamente eu cresci nesse ambiente, ouvindo histórias da Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, até que cheguei à minha adolescência e
comecei a confrontar tudo aquilo que tinha aprendido na igreja com aquilo que me era ensinado na escola. A teoria da evolução, coisas que nós aprendíamos ou na história ou na biologia, entravam em contradição com aquilo que eu tinha aprendido na igreja. Até que um dia, numa semana que passei num acampamento que se realiza aí perto, em Farinha Branca, eu comecei a refletir nas minhas crenças e na minha relação com Deus, que àquela altura era uma relação de muita dúvida, sabendo que não podia fugir ao conhecimento que eu tinha da palavra de Deus, da minha condição de pecador, da minha necessidade de arrependimento, que precisava da salvação e que essa salvação era oferecida por Jesus Cristo, que tinha pago o preço pelos meus pecados, uma vez que as minhas obras, aquilo que eu poderia fazer de bom, nunca compensaria os meus erros e as minhas falhas. E, portanto, tinha que aceitar esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim, para ter vida eterna. E aí sim, poderia esperar mais alguma coisa para além daquilo que eu poderia viver, e naquela altura ainda era bastante novo, que eu poderia esperar viver durante toda a minha vida. E um dia, num culto em Ponte de Sores, depois de uma pregação em que eu fui confrontado mais uma vez com essa necessidade de arrependimento, eu me rendi aos pés de Cristo e aí sim reconheci que era pecador e que a partir daquele momento Jesus Cristo ia ser o Senhor da minha vida e eu iria ser seu discípulo para o resto dos meus dias. E foi isso que aconteceu. Hoje já passei dos 60 anos e posso olhar para trás e dizer: valeu a pena viver como discípulo de Cristo. Eu dou graças a Deus porque tive alguém que me conduziu ao caminho do Senhor, que foram os meus avós, a minha mãe. Mais tarde o meu pai veio a passar por um processo semelhante ao meu e também ele tomou uma decisão ao lado de Cristo, e hoje toda a minha família, ascendentes e descendentes, seguem Jesus como discípulos. E essa é a melhor decisão que podemos tomar na nossa vida. Quando consideramos e quando olhamos para os tempos atribulados que estamos a viver neste mundo, em que somos confrontados com a doença, a enfermidade e a morte, com a propagação deste vírus que afeta o mundo inteiro, esta segurança de estarmos nas mãos de Jesus e de sabermos que a nossa vida aqui é passageira, mas não é o fim, é que nos espera algo muito mais extraordinário para além daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. Qualquer coisa que nos aconteça aqui não tem comparação com aquilo que nos espera no além. E esta certeza de que um dia iremos estar com Cristo, na presença de Deus, o Senhor dos céus e da terra, para todo sempre, torna a nossa passagem por este mundo uma experiência extraordinária, tranquila, que nos permite dedicar de corpo e alma a ajudar e a contribuir para a felicidade daqueles que estão à nossa volta, de todos aqueles que estão à nossa volta. E o meu desejo para si que me ouve neste dia é que venha a conhecer Jesus como eu conheci e a tornar-se seu discípulo como eu me tornei, e verá que a sua vida passará a ter um significado totalmente diferente e a ter um sentido que não teve até agora. Que Deus o abençoe. Foi um prazer partilhar esta minha experiência consigo. Oremos ao Senhor pelas nossas famílias. Senhor Deus, Pai soberano, Pai de amor, que um dia te revelaste a nós, que um dia nos resgataste por amor de nós, através do teu amado Filho Jesus,
Muito obrigada, Pai, por esse amor enorme. Muito obrigada pela tua soberania. Queremos exaltar-te nesta hora por quem tu és. Queremos adorar-te por tudo aquilo que tu nos tens dado, por todo o teu cuidado, pela tua proteção e também, Pai de amor, porque nos fizeste parte de uma família. Família, Senhor, que estava nos teus planos. Família, Senhor, que nós constituímos pela tua graça, pelo teu amor, Senhor, pela tua direção. Muito obrigada, Pai. Nesta hora, Senhor, queremos abeirar-nos de Ti como família. Queremos clamar a Ti. E como famílias cristãs que somos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Te imploramos que nos ajudes a ser uma bênção. Aquela bênção que Tu queres que sejamos para com os outros. Pai, necessitamos do Teu perdão, porque somos tão imperfeitos, porque nem sempre fazemos aquilo que Te agrada, nem sempre, Senhor, temos uns para com os outros aquele comportamento que deveríamos ter. Por isso necessitamos da Tua ajuda, necessitamos que o Teu Espírito trabalhe em nós, trabalhe em cada membro da nossa família. Pedimos, Pai de amor, que nos uses em Tuas mãos, para que possamos também abençoar outros, para que possamos servir outros, Pai, outras famílias, para que verdadeiramente possamos cumprir o propósito para o qual Tu também nos constituíste neste mundo. Ajuda-nos a ser bênção, ajuda-nos a ajudar, ajuda-nos, Pai, a evangelizar, ajuda-nos, Senhor, como família, a podermos estar à roda, à volta da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é transformadora. E ajuda-nos, Pai, para que verdadeiramente haja humildade dentro dos membros da família, suportando-nos uns aos outros em amor. Ajuda-nos a ter essa humildade, essa dependência constante de Ti. Ensina-nos pelo Teu Espírito, Pai. Necessitamos do Teu amor, necessitamos da Tua graça. Se há, Senhor, enfermidade, vem com a Tua mão curadora. Se há, Senhor, luto, vem com a Tua mão consoladora. Toda a espécie de problemas que possa alcançar a família, sabemos que Tu és maior. Sabemos que há um propósito em tudo. Por isso, Pai de amor, Te pedimos que verdadeiramente Tu venhas, Senhor, ajudar-nos para que cumpramos, Senhor, aquele papel aquele objetivo com o qual Tu permitiste que formássemos uma família e que vivêssemos neste mundo. Ajuda-nos, Pai. Abençoa as famílias, Senhor. As famílias do Teu povo, as famílias dos nossos amigos, as famílias, Senhor Deus, que estão necessitando mais da Tua ajuda. E ajuda-nos a ir ao encontro delas, Senhor, com uma palavra de amor, com ajuda material, com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que verdadeiramente, Senhor, elas possam sentir-se bem, possam sentir-se abençoadas, possam sentir que o Teu amor é elevado através do nosso amor. Pedimos-te todas estas coisas para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, porque digno és de receber honra, glória, louvor, toda a nossa gratidão, Pai.
te damos nesta hora e fazemo-lo em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, graça e paz a todos. Que bom estar com você hoje aqui em mais um culto nesse domingo do dia 28. E estamos felizes porque você está conosco, né? E Deus te abençoe em nome de Jesus. E como todo mundo já está sabendo, esse mês nosso tema que foi trabalhado, que foi estudado todos os domingos pela manhã e também à tarde, no nosso culto à tarde, às 5 horas, é sobre a fé. O tema é tema sobre fé, né? Passou por aqui vários irmãos, vários pastores abençoados, nosso pastor Osvaldo, o missionário Eberson e todo mundo falando da importância da fé. Tivemos testemunhos maravilhosos de irmãos compartilhando conosco como foi o seu momento especial diante de Deus e como que aquilo enriqueceu sua fé. Semana passada, o Eberson, o missionário Eberson, trouxe aqui sobre a importância do crescimento da fé. Os irmãos lembram? Ele leu em Lucas, né? E hoje eu estou aqui para finalizar esse tema tão importante em nossas vidas e tão atual, tão necessário nos tempos que nós vivemos hoje. E falando sobre fé, eu gostaria de trazer para a nossa meditação nesta manhã uma palavra, na verdade, tirada, né, dentro de um diálogo interessante do nosso amado Jesus em uma certa vez, quando estava aqui nessa terra. E eu gostaria de compartilhar com vocês João, capítulo 6, os versos 24 ao 36. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Diz assim minha Bíblia: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. 28. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: dê-los e comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre este pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não creais. Olha só, hoje nós estamos aqui estudando a palavra de Deus e uma conversa em que nosso Jesus teve com uma certa vez com a multidão. Aqui no capítulo 6, só para a gente se entender, o capítulo 6 foi aquele capítulo em que narra aquela linda multiplicação dos pães e dos peixinhos. A multidão estava seguindo a Cristo, né? Se você for ler lá no versículo 2, diz que uma numerosa multidão estava seguindo a Cristo e seguiam numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então havia uma multidão que
que estava seguindo a Jesus desde lá do início, porque viam os sinais que ele fazia. E aí chegou uma certa vez, uma certa hora, né? O Senhor Jesus falou para um dos seus discípulos: o que vamos dar para essa multidão toda? Diz a Bíblia que era mais de 5.000 homens, né? Se você for ver lá, eram mais de 5.000 homens que estavam ali. Era muita gente, era multidão. E os discípulos falaram assim: mestre, nós não temos com que alimentar, tem que ter muito dinheiro. E aí o Senhor então, né? Um daqueles discípulos achou um menino que tinha uns pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor Jesus fez aquela linda multiplicação, né? Multiplicou. E diz a palavra do Senhor no capítulo 6, que todos eles comeram e se fartaram e ainda sobrou. E depois daquele milagre, daquela situação toda, né? Jesus então saiu no meio da multidão, deu uma ordem aos seus discípulos para que entrasse no barco, saísse, atravessasse o mar e fosse para Cafarnaum, né? E que Jesus também lá estaria. E aí, assim aconteceu. No dia seguinte, que é a parte que nós estamos aqui lendo, que é a conversa que nós começamos a ler, lá no versículo 24, a multidão estava procurando. A multidão, quando viu que Jesus não estava no meio dos barcos, que não estava mais ali, foram atrás de Jesus. Passaram aquele mar, passaram aquele lago, atravessaram aquilo tudo e foram até a Cafarnaum. E chegando lá, encontraram o Senhor nosso Deus. E o Senhor olhou para aquela multidão e nós lemos aqui que o Senhor começou então a conversar com aquele povo, com aquela multidão, né? E diz aqui, ó, e tendo-os encontrado, que a multidão estava procurando Jesus, no versículo 26. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Olha como que eles estavam atrás de Jesus. Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e fartastes. E olha que coisa interessante, né? O Senhor então começa uma conversa com aquela multidão dizendo uma coisa interessante, que aquela multidão estava ansiosa, eles estavam seguindo o mestre. Aonde o Senhor Jesus estava, eles estavam lá, atravessaram o mar e foram atrás de Jesus, né? Então questionaram: Senhor, por que o Senhor nos deixou lá, não nos avisou? Nós o queremos seguir. A expressão, a ideia que se tem é essa, né? Nós queremos seguir-te. E aí o Senhor falou sobre isso, os questionou, né? O Senhor disse: vocês estão aqui não porque perceberam o sinal que eu fiz. Sabe o que o Senhor diz aqui nesse versículo 26? Que aquelas pessoas estavam seguindo o mestre, a multidão estava seguindo o mestre. Olha, gente, que coisa interessante. Não, eles nem perceberam o milagre da multiplicação dos pães. Eles estavam ali porque eles tinham saciados, porque eles tinham comido pão, tinham comido peixe, comeu até que deixar, estavam todos saciados. E quem era Jesus? Jesus era o homem que dava comida, pães a eles, de graça, sem trabalho, sem nada. Olha o que Jesus conversa com essa multidão. Vocês estão atrás de mim porque ontem eu fiz um milagre lá que vocês nem perceberam. Vocês nem perceberam que aquele milagre aconteceu, que vocês comeram pães e leites de uma grande multiplicação de apenas 5 pães e 2 peixinhos. Vocês nem se tocaram nisso. E aí, a gente continua lendo o texto e a multidão continua conversando com o mestre. E o Senhor então fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pelaquela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Aí o Senhor começa a falar: olha, eu gostaria tanto que vocês entendessem, que vocês parassem e prestassem atenção naquilo que é necessário. Trabalhar sim, mas trabalhar para aquilo que é necessário, aquilo que não perece. Vocês estão atrás de mim, me procurando, porque vocês querem que eu sacie as suas necessidades básicas. Na verdade, vocês não estão atrás de mim porque crerem em mim.
Vocês nem perceberam o milagre que eu fiz lá com a multiplicação dos pães? Vocês estão atrás de mim porque vocês estão com fome. E vocês querem que eu vivo dando comida para vocês, alimentando a vocês. Vamos confirmar isso que eu estou falando? Olha só, porque olha só. Olha o que eles respondem para o Senhor. Disseram, pois ele, a multidão, né? Que faremos para realizar a obra de Deus? Que faremos para realizar a obra de Deus? Essa pergunta aqui tinha uma intenção. Eles queriam trabalhar então para Deus, para receber o maná, o pão, os peixes, os peixinhos. Para que as suas necessidades, no caso aqui da multidão, era alimentar. A sua necessidade básica sejam saciadas, que era a comida. Eles ainda não estavam entendendo o que o mestre estava querendo dizer para eles. E continuando lendo aqui, a gente vai lendo, a gente vai falando, Jesus então responde: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta, que creais. Aí, o que a multidão me diz? Olha o que a multidão então pergunta ao Senhor. Que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Lá no versículo 30. E a gente vai dar uma paradinha aqui. Aquela multidão estava seguindo a Jesus, aquela multidão vinha seguindo o mestre. Eles não estavam mais com fome, porque o mestre, né, tinha saciado sua necessidade. Aquela multidão estava ali vivenciando o momento histórico da raça humana, que era um período em que Jesus estava caminhando entre nós. Aquela multidão viu Jesus. Eu não sei o rosto do meu mestre, mas aquela multidão daquela época viu Jesus. Aquela multidão conhecia Cristo, bem, pelo menos conhecia, né? E eles ainda tiveram a capacidade, depois que o Senhor falou que eles não estavam crendo no Filho de Deus, que a intenção e o objetivo deles em acompanhar Jesus, em estar seguindo a Cristo, na verdade não era uma verdadeira fé. Eles não tinham entendido o sentido de que Cristo era o Salvador do mundo e que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam seguindo a Jesus porque eles queriam saciar as suas necessidades. Aqui nessa época era o alimento. E aí eles começaram a questionar. Faz mais sinais. O que o Senhor fez ontem foi muito pouco. As curas que o Senhor está curando os enfermos que nós estamos trazendo ainda é pouco. O Senhor tem que fazer mais sinais para entender, para só assim crer. Só assim iremos crer que tu és realmente o Filho de Deus. E isso aqui é muito triste, né? A gente para entender isso aqui é muito triste. Porque esse mês que nós estamos falando sobre fé, e a gente chega a uma conclusão que quantos caminham com Cristo, quantas pessoas estão caminhando com Deus, mas até neste momento não entenderam. E o Senhor Jesus diz: você realmente não crê em mim. Vocês não crêem nos meus feitos. Vocês só querem o milagre. Vocês só querem saciar as coisas momentâneas. Meus irmãos, o que Jesus está falando para essa multidão e que eles não entendiam, ou pelo menos entenderam, mas não queriam, vamos dizer assim, é que crer em Jesus Cristo, tê-lo como Deus, vai muito mais além de querer que o Senhor venha suprir as nossas necessidades. É claro, e Jesus fez isso. A multidão estava com fome, não estava? Ele deu pão, ele deu peixe. E fez isso várias vezes. Então, o Senhor jamais vai permitir que nós vivemos uma vida miserável, jamais que continuamos em meio a necessidades e que Ele não vem sarar e saciar as nossas necessidades. Jamais Deus irá fazer isso. Mas não é só isso. O mais importante do que comer, né, do que se alimentar, aquilo que trabalhar, mas se perece, o próprio mestre falou isso, é comer, se alimentar do pão vivo do céu, da vida eterna. E ele começa narrando e começa falando sobre isso para aqueles homens. O mais importante, claro que
O Senhor, Ele pode curar as minhas feridas? Pode me curar das minhas enfermidades? Pode. O Senhor pode me abrir uma porta de emprego nessa época em que estamos vivendo? Pode. Eu estou desempregado, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, é a minha necessidade básica hoje. Deus abre uma porta de emprego para mim. O Senhor pode? Pode. O Senhor pode, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso comer, me alimentar, é a minha necessidade hoje. Deus sacia minha necessidade e Ele vai saciar. Mas o alvo, o objetivo, a sua visão não tem que estar com uma visão dessa multidão. Essa multidão só queria isso. Ou você acha que eles queriam seguir a Cristo como o Senhor, o seu Deus, abandonar suas práticas, passar a acreditar que eles estavam vivendo, tocando e sendo curados, sendo alimentados pelo Filho de Deus? Não. Na verdade, eles queriam que Deus, no outro dia, fizesse o mesmo milagre. Porque a conversa foi caminhando para o maná. Olha só no versículo, no versículo 31, o que a multidão fala? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, aí trouxeram, né? Trouxeram lá na época de Moisés, o maná. E o Senhor Deus, né? Jesus fala que vocês estão certos, o maná realmente não veio de Moisés, foi Deus que fez, foi Deus que mandou. Mas eu sou filho deste Deus. Eu sou filho deste Deus. E a gente vê então aqui que a intenção daquela multidão não era crer em Jesus, não era se entregar sua vida ao nosso Mestre, não era realmente aceitar a Jesus como seu Salvador. Eles queriam que o Senhor fizesse de novo e dessa vez queriam maná. Outra coisa que nós observamos aqui desta multidão que seguia o Mestre, que eles desta vez queriam um milagre maior. Eles não queriam mais os pães e os peixinhos, eles queriam maná. Porque eles pediam ao Senhor, dá-nos um sinal, se tu és mesmo Deus, faz de novo um sinal. Aí levaram a conversa para o maná, porque eles queriam maná. Eles queriam que o Senhor fizesse o mesmo milagre que aconteceu lá no Moisés. Olha a intenção dessa multidão. E o próprio Deus, com toda a misericórdia, né? A gente vê o carinho de Deus, a conversa de Deus, Jesus também tranquilo, calmo, olhar para aquela multidão que não entendia, não compreendia. E aí o Senhor começou a falar, mas eu sou o pão vivo do céu. Então lhe disseram, aí ó, versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles queriam o pão, né? E o 35, ó, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse. Aí o Senhor de novo fala a mesma palavrinha que eles não conseguiam captar a mensagem de Jesus lá dos versículos 27, que o Senhor começou a falar sobre a questão de necessidade de levar a sério realmente o que interessa para nós, né? E o Senhor de novo fala com eles. Porém, eu já vos disse que embora não me tenhais visto, mas não credes. E de novo o Senhor fala com eles, eu sou o pão do céu, eu sou o maná fresquinho, sou eu. Vocês não estão entendendo que hoje para vocês, por que eles não entendiam, né? Hoje para vocês, o que é importante que vocês querem de mim é que eu esteja sempre aqui para saciar as suas necessidades básicas. E Jesus diz aqui na sua palavra, e é isso aí que a gente tem que entender, Jesus não morreu na cruz, Jesus não desceu, não largou sua glória, sendo Deus, se fez homem, humilhação de homem, desceu lá dos céus. Jesus não morreu na cruz, como eu já falei, apenas para saciar, meus irmãos, as nossas necessidades básicas. Se você realmente segue a Jesus Cristo, se você é um cristão, é um crente, que se diz que é filho de Deus, mas se a sua intenção é esta, como desta multidão, eu quero dizer para você, está na hora de você mudar a sua visão. Você precisa acertar o alvo. Você precisa parar e entender aquilo que Deus está te falando nesta manhã. Qual é o seu verdadeiro objetivo em seguir a Jesus?
Será que você é como essa multidão que apenas procuravam Jesus, seguiam fielmente o Mestre só porque o Mestre podia fazer milagres? O Mestre dava-lhes pães, dava-lhes peixe e curava os seus enfermos. Era para isso que eles seguiam a Jesus, né? E uma coisa que me acho interessante aqui, que o Senhor fala: eu estou aqui e vocês não creem em mim. Eu estou fazendo milagres e vocês não percebem. Sou eu o pão do céu. E aí eu quero fazer uma comparação de uma palavra que vai nos ajudar muito a entender o que Jesus estava falando para aquela multidão sobre a verdadeira necessidade. Crer. Nós temos que arrumar a nossa fé. Nós temos que crer em Jesus. Né? Crer em Jesus. Aquela multidão não cria. Eles queriam saciar a sua necessidade, mas não criam em Jesus como Filho de Deus. Era isso que o Senhor estava falando. E eu quero comparar isso aqui com a palavra que nós estudamos semana passada, que foi no culto das 5, e eu trouxe um exemplo de Raabe. Os irmãos que participaram do culto vão lembrar. E nós comentávamos que Raabe, ela teve uma fé tão gigante que aquela mulher mudou o rumo da sua vida. Era uma mulher prostituta, mas aquilo parou, mudou. Ela deixou de ser prostituta para ser uma mulher de Deus e ainda entrou na genealogia de Jesus. Mas Raabe conhecia Jesus? Diferente dessa multidão, essa multidão compartilhava o Mestre. Raabe não. Raabe não conhecia nem Josué, muito menos o Moisés, sem falar do Abraão. Ela dizia para aqueles espiões, sabe qual foi assim, a forma que ela identificava o conhecimento dela de Deus, né? Ela dizia para aquelas multidões, eu achei linda essa frase, eu comentei semana passada, que ela falava assim: olha, o Deus dos céus e o Deus da terra é o Deus de vocês. Mas Raabe não conhecia, ela só ouviu falar. E nós estamos hoje aqui estudando uma multidão que andava com Jesus. Ô gente, eles ouviram o Mestre ensinar. O Mestre subia nos altos, nas montanhas, ou entrava nos barquinhos, e aquelas multidões ficavam ali à beira, ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Eles participavam dos milagres de Deus. Estavam aqui questionando essa conversa que nós estamos vendo aqui. É justamente isso. Queriam que o Senhor fizesse milagre. Todo dia Deus tinha que fazer um milagre para eles continuar crendo em Deus. Mas Raabe não teve nada disso. Raabe não conhecia nada sobre Jesus. Raabe não viveu esse tempo histórico que essa multidão viveu. Mas isso não precisou para que aquela mulher fosse reconhecida como uma mulher de fé. E o nome dela está lá em Hebreus. Ela está lá colocada em Hebreus como uma mulher de fé. E meus irmãos, então a fé, meus irmãos, ela vem por conhecer a Cristo, por ouvir a palavra de Deus. E isso é muito importante para nós. Nós temos que entender que nós vivemos numa época tão preciosa, onde, olha, só aqui nessa minha mesa eu tenho 2 versões de Bíblias. Eu tenho essa aqui e tenho a minha versão que eu estou lendo com vocês. Nós vivemos numa época em que nós temos tanto conhecimento de Cristo. Parece que eu vejo que nós estamos como aquela multidão. A multidão que tinha tanto conhecimento, aquela multidão, eles tinham tanta facilidade de conversar, de dialogar. Olha aqui, nós estamos vendo o capítulo 6, né? O diálogo, a conversa com o Mestre. Eles tinham essa facilidade. Como hoje, nós temos cultos online, nós temos Bíblias online, nós temos várias versões, teólogos, conhecimento. Mas parece que está faltando em nós aquilo que Raabe, na época de Raabe, não tinha. Mas foi suficiente para salvar a vida daquela mulher. Porque Raabe foi a única sobrevivente da destruição de Jericó. Só sobreviveu Raabe e a sua família. Porque ela ouviu e a fé dela cresceu. E ela disse para aqueles homens: o Deus do céu, o Deus da terra, há de destruir essa cidade. E eu quero que Ele salve a mim e a minha família.
Eu preciso fazer uma aliança com este Deus. Eu sei que eu não sou merecedora, eu sou uma prostituta, mas eu quero mudar a minha vida. O que eu ouvi dos feitos desse Deus foi suficiente para que eu creia que Ele é poderoso para salvar a minha e a minha família e mudar a minha vida. Raabe não tinha conhecimento nenhum de Deus. Só ouvia falar dos feitos do nosso Deus. De como Deus abriu o mar vermelho, de como Deus matou os deuses dos amalequitas, de como Deus do povo de Israel. Agora, esta multidão aqui estava vivendo o período em que Deus e que o próprio Jesus estava caminhando aqui na terra. E Jesus olhava para aquela multidão e falava assim: vocês não creem em mim. Vocês não estão crendo em mim. E aí a multidão dialogava: não, mas o senhor tem que fazer milagre. A gente só vai crer se o senhor fizer milagre. E dessa vez tem que ser o maná. Meus irmãos, nós precisamos ser mais Raabe do que essa multidão. Nós precisamos crer mais naquilo que a palavra de Deus diz. Quais são os seus objetivos? Quais são as suas ações? Por que você está seguindo a Jesus? Não seja como essa multidão. Jesus, ele diz aqui, e ele começa a falar de uma forma com tanto amor, com tanta paciência, para explicar a essa multidão que ele é o pão do céu, que ele é o Filho de Deus e que aquele se alimentar do pão vivo jamais morrerá. Aquele fala da eternidade. Ele diz aqui, ele fala aqui, no versículo 40, olha: de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O que o Senhor Jesus disse para aquela multidão? Vocês precisam crer em mim. Não crer em mim como um curador, como um homem que faz milagre, que dá comida, que sacia a vontade de vocês, ou um homem que cura um mago, ou um feiticeiro. Eu não sou nada disso. Eu sou o Filho de Deus. E aquele que crer em mim há de ressuscitar. A única forma de chegar aos céus é através de mim. Precisa passar por mim. Então aceite-me como Deus da sua vida. Eu sou muito mais, eu vou muito mais além de que saciar as suas necessidades básicas. Eu saro a sua vida, eu curo a sua alma, eu lhe dou um novo nome e coloco você na eternidade junto ao Deus Todo-Poderoso. Era isso que Jesus estava falando, gente. Jesus apenas estava dizendo isso e aquela multidão estava tão envolvida nas preocupações do seu dia a dia que não conseguia entender que mais importante do que o alimento, do que o pão, do que os peixinhos, do que o maná, claro que isso é importante, mas mais importante do que isso é aceitar Jesus e ter nele como seu Salvador. E eu quero finalizar essa palavra que creia em Jesus Cristo. Não faça como essa multidão. Não fica pedindo a Jesus para fazer milagres, porque você só vai crer se ele fizer milagres. Porque o milagre, hoje Jesus saciou aquela multidão. Aliás, ontem, saciou aquela multidão com pão e peixe. No outro dia seguinte, eles queriam maná. Sabe o que isso quer dizer? Que se hoje Jesus vai sarar as suas necessidades, se você viver de necessidade, crer só nisso, amanhã você vai querer que Deus faça um outro milagre na sua vida. E você só vai seguir a Jesus através dos milagres que Ele faz. E não é isso que Jesus quer para você. Ele quer que você o adore, o tenha como seu Deus e o siga como Deus da sua vida. Não viva um cristianismo de caçadores de milagres. Jesus não quer isso para a sua vida. Ele quer que você viva um cristianismo de fé. Creia que Ele é o pão vivo do céu e creia que Ele é Deus, Filho de Deus, e Ele é Deus poderoso. Creia que Ele é aquele que te dá a vida eterna, que Ele é o pão descido do céu. Ele é muito mais precioso que o maná. Ele é muito mais precioso que as suas necessidades básicas. Sua necessidade básica, com certeza, Ele vai resolver. Todas elas, seja lá o que for. Mas não ponha sua fé nisso, mas ponha sua fé
em Jesus Cristo. E para finalizar essa palavra, eu quero dizer para você: você tem Jesus no seu coração? Qual é o motivo da sua fé em Deus? Você está crendo em Jesus como Filho de Deus? E eu quero finalizar com essa palavra deixando para você essa meditação. Tenha Jesus no seu coração como Deus, como seu Deus, como aquele que há de ressuscitar, há de restaurar a sua vida. Aceite a Jesus como seu Salvador. Aceite a Jesus como o pão que vem do céu. E assim nunca mais terá fome e sede. Mas fome e sede é de justiça. O Senhor sara a sua alma, sacia a sua alma. Então, que você possa meditar nessa palavra e com essa conversação de Jesus com a multidão, a gente encerra aqui. Então, meus irmãos, como diz o versículo 35, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E o que crer em mim jamais terá sede. Então, aceite a Jesus. Tenha Ele sempre do seu lado. E tenha isso certo na sua mente, no seu entendimento. Creia que Ele é o Filho de Deus e que Ele sara e salva a sua alma e que Ele dá a vida eterna. Esse é o verdadeiro objetivo pelo qual nós servimos a Cristo. Não seja como essa multidão, mas seja como Raabe. Ouve a palavra de Deus e deixe que ela entre no seu coração. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus pode e com certeza mudará a sua vida e saciará as suas necessidades básicas. Um beijo, fique com Deus e um bom domingo para você, meus irmãos. Que Deus te abençoe, uma boa semana debaixo da graça e da misericórdia de Deus. E para a gente finalizar, nós vamos estar orando baseado nessa palavra. Vamos orar junto? Então vamos orar. Amado Deus, Pai querido, nós queremos agradecer pelo entendimento que o Senhor nos deu aqui. E aprendemos através dessa palavra, Senhor, que como aquela multidão, muitas vezes nós estamos focados naquilo que agora é a nossa necessidade. Nós estamos focados naquilo que vem saciar-nos, que vem nos tirar daquilo que nos aflige. Aquela multidão estava focada no alimento. Eles precisavam se alimentar e eles queriam viver se alimentando. Mas o Senhor nos ensina a sua palavra que o nosso foco deve estar em crer que Tu és o Filho de Deus. Crer em Ti como Senhor e nosso Salvador. Entregar nas Tuas mãos a nossa vida e viver para Ti. Senhor, nós sabemos que Tu és o Deus que faz descer do céu o pão, o maná. Nós sabemos que Tu és o Filho de Deus, que o Senhor cura os enfermos e que sara as nossas feridas e que até aqueles que estão mortos, o Senhor ressuscita. Nós cremos em tudo isso. Nós sabemos dos Teus feitos, do Teu poder e das Tuas ações. Mas, meu Deus, se nada disso acontecer diante de nós, se o Senhor não nos curar, se o Senhor não sarar as nossas enfermidades, apesar de tudo isso, continuaremos Te seguindo e adorando o Teu nome. Mesmo em prisões, mesmo em falta de alimento, mesmo em falta de cura, mesmo com dores, mesmo em altas tribulações, nós não deixaremos o Senhor. Nós não precisamos seguir a Ti pelos milagres que o Senhor faz. Na verdade, nós seguimos a Ti porque o Senhor sacia a nossa alma, o Senhor sacia o nosso espírito, o Senhor é aquele que nos salva e o Senhor é aquele que nos leva para os céus. A nossa vida está em Ti. E se hoje tivermos que enfrentar o último inimigo, que é a morte, enfrentaremos com toda a coragem, porque sabemos que vencendo o último inimigo estaremos diante de Ti. Senhor, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus criador dos céus e da terra. E a nossa oração é a mesma que Raabe falou, que ela disse lá para os espiões de Josué. O mesmo Deus, nós cremos no Deus que habita no céu, mas também que opera maravilhas e milagres aqui na terra. O seguiremos cegamente, porque como essa multidão, Senhor,
Nós não vimos, não andamos nesse período da história da humanidade. Nós não tocamos com os nossos olhos em Ti. Mas a Tua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Nós cremos que o Senhor desceu nesta terra e ensinou a palavra do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou e hoje está à destra do amado Deus. E nós cremos que o Senhor há de vir buscar um povo lavado e remido de boas obras. Nós cremos que Tu és o nosso Salvador e que só em Ti há solução e a segurança para nossas almas. Pode nos faltar as ovelhas no curral, pode nos faltar o pão e a vinha, pode nos faltar tudo, mas a graça de Deus, Senhor, a Tua palavra e a Tua presença jamais pode nos faltar. O nosso alvo, nossos olhos estão fitados em Ti. E hoje nós sabemos que Tu és o pão vivo do céu. E nós nos alimentamos deste pão dia após dia, quando lemos a Tua palavra, quando oramos e quando ouvimos a Tua voz. E isto é suficiente para vencermos os dia a dia, as provas e as lutas e esperar com alegria, com o coração ansioso, o dia de reencontrar a Ti, Senhor, e estarmos diante do nosso amado Deus. Senhor, o Senhor é o nosso Deus e nos ajude, ó Pai, a Te seguir e crer sempre em tudo que o Senhor diz na Tua palavra. Crer em Ti, somente em Ti e vivemos para Ti. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Nós Te amamos, Jesus. Não nos falte, nunca, 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 nunca. Aquele que está em Ti, nunca, nunca passará fome e terá sede, porque o Senhor é o nosso pão e é a nossa água viva. Obrigado, Deus, por tudo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa semana é uma semana de muita alegria para nós, porque a partir do domingo que vem estaremos começando nossos cultos, ou seja, retornando aos nossos cultos em nosso amado templo. Estaremos domingo às 5 horas da tarde, estaremos todos ali reunidos no nosso templo, aqui em Montargil, para adorar ao Senhor, depois de um longo período de estarmos nos reunidos em comunhão, para glorificar. E nesse domingo também será a Santa Ceia do Senhor. Então, nos seus irmãos, mas eu creio que sim, como meus irmãos, eu também estou ansiosa para vê-los e estarmos juntos para ceiar com o Senhor Jesus. E só lembrando que continuaremos com os trabalhos online, tá bom, gente? Então, às terça-feira nós teremos nosso momento de oração às 6:30 da tarde. Esse é online, tá bom? Pelo Zoom. Estaremos também tendo nossa escola bíblica com os miúdos e com os jovens, Eu com os miúdos, a irmã Márcia com os jovens, às quinta-feira também 6:30, E às quarta-feiras também, 8 horas da noite, nós temos também o nosso culto com o pastor Osvaldo também, pelo Zoom, todo mundo online aí, tá? Mas domingo estaremos todos nós ali às 5 da tarde, ceando e celebrando essa vitória. Então, um beijo, Deus te abençoe e até domingo em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, gente.